Thank you. Good morning. Obrigado, bom dia. Então, Keith falou sobre o conceito da Rand, sobre a virtude do egoísmo, e eu quero falar do lado oposto da mesma questão, a maldade do altruísmo. E só para dizer que existe maldade no altruísmo, é algo que para muitos parece um paradoxo tão grande, se não maior, do que dizer que existe uma virtude no egoísmo. Isso vai contra o senso de quase tudo o que somos ensinados pelos nossos professores, nossos pastores ou padres e outros. Quero falar sobre duas coisas hoje. Eu quero esclarecer o que queremos dizer com altruísmo. Eu quero também explicar por que a Rand, e eu concordo com ela, considera isso algo mal. Como eu entendo, altruísmo é um termo que tem talvez mais credibilidade no Brasil do que em outros lugares. Eu creio que Auguste Comte tem muita influência no Brasil. É ele que formou a frase, eu li hoje que existe um templo positivista em Porto Alegre. Isso tem muito resultado do Comte. Ele que disse... Bem, voltamos a ele depois. Aqui é o grupo, não é o conjunto de slides correto. Eu creio, aqui é o mais antigo. Vou pular esse. Eu vou assim. A primeira coisa que eu quero esclarecer é que quando falamos do altruísmo, não estamos tratando a mesma coisa que talvez você chamaria de benevolência ou generosidade ou qualquer tipo de fazer o bem pelos outros. Uma forma de entender isso é que altruísmo normalmente se define como oposição ao egoísmo. Egoísmo é fazer coisas por seu autointeresse, mas o interesse de outros podem às vezes estar no seu próprio interesse. E Keith tratou disso, dizendo que não há motivo de viver por si mesmo, não é necessariamente algo que é às custas de outro, que você pode ter relacionamento ganha-ganha, mas você pode ir além disso. Nós temos amigos, nós temos entes queridos, e a razão que eles se tornam assim é porque compartilhamos valores e interesses com eles. Não é só que queremos vê-los felizes, mas se somos egoístas, nós queremos trabalhar para a sua felicidade, nós queremos ajudá-los a se tornarem felizes. Porque nós vemos isso como pagar o preço, ou pagar o custo de ajudar a nos fazer feliz. Se eles são verdadeiramente nossos amigos e entes queridos. Quando falamos sobre altruísmo, não estamos tratando de ajudar os seus amigos, ajudar os seus entes queridos. Altruísmo é maldade, mas ajudar os seus amigos e entes queridos não é. Mas eu quero tratar o outro aspecto para esclarecer porque altruísmo não é a mesma coisa que generosidade ou benevolência. Isso é em dizer que os altruístas mais consistentes, que chamam com mais frequência você sacrificar os interesses dos seus amigos e dos seus entes queridos a favor dos estranhos. Eu tinha mais alguns aqui que eu queria mostrar, mas eu vou começar com... Pense do Evangelho. O que é que Cristo chama os seus apóstolos para fazer? A negar a tudo e vir segui-lo. E quando ele diz tudo, ele diz não só o seu dinheiro, não só o seu tempo,
mas seus relacionamentos com os seus entes queridos. Em Mateus 10, ele disse, eu venho dividir filhos e pais, filhas e mães. Pessoas precisam viver por Cristo nesse ponto de vista. E a demanda altruísta é vista igualmente em ordens sagradas, onde monges e padres têm que ser santos vivendo esse tipo de vida. Eles não devem ter uma esposa, eles devem viver para Deus. E existem versões seculares disso. Aqui tem Peter Singer. Aqui é uma imagem dele dando uma palestra em Porto Alegre. Ele é um filósofo americano-australiano e ele é famoso por achar que se você ganha uma quantidade razoável de dinheiro e você gasta demais não só no seu conforto material, mas no conforto material da sua família, se você gasta dinheiro dando aos seus filhos uma boa educação, se você gasta dinheiro levando eles numas férias, você poderia gastar esse dinheiro, salvar pessoas morrendo de fome pelo mundo afora. E desde que existem pessoas morrendo de fome, você não deve gastar com seu próprio conforto ou o conforto de sua família, porque isso seria egoísta. Então, os altruístas mais consistentes, sejam eles religiosos ou seculares, pedem a renúncia de si mesmo para outros, mesmo quando é o auxílio que você dá a seus entes queridos. Então, o que é altruísmo de fato? Eu creio que a forma mais fácil de resumir altruísmo é sacrifício. Sacrifício especialmente do si mesmo. Isso é algo que você pode ver no trabalho de Comte. Ele define altruísmo como os outros, o ismo dos outros. Ele diz que altruísmo nos pede a viver para os outros, não viver por si mesmo ou para si mesmo. O foco é nos outros, mas especialmente o sacrifício que você faz para os outros. Mesmo quando isso quer dizer sacrificar os interesses que você tem em certas outras pessoas pelo bem de estranhos. Eu não lembro como estes slides mais antigos funcionam, vou pular isso. Eu quero falar agora sobre por que o altruísmo é maldoso ou ruim. Eu já falei que altruísmo exige sacrifício até mesmo dos seus entes queridos para os outros. Mas quais outros? E de que forma? E eu quero enfatizar que o altruísmo, em sua chamada pelo autossacrifício, não presta atenção ou presta pouca atenção em, de fato, alcançar o bem dos outros. Se você pensar sobre Madre Teresa, eu tinha uma foto aqui da Madre Teresa mais o Bill Gates, o empreendedor americano, na área de tecnologia. Quem que o altruísmo considera o santo moral? Obviamente, ela. Por quê? Porque ela vive de forma modesta, ela tem pouco conforto material, mas ela se dedica a trabalhar pelos pobres, os famintos, nas fases finais e mais dolorosas de suas vidas. Mas se altruísmo fosse uma questão de verdadeiramente ajudar outros, por que ela seria a santa? E não alguém como Bill Gates ou outro empreendedor da tecnologia. Quando você pensa sobre quem que ajudou o maior número de pessoas por um maior período de tempo, não só para aliviar dor temporária, mas para de fato ficar em pé com seu próprio esforço, se tornar produtivo e não necessitar da ajuda de outros? A resposta tem que ser Gates ou alguém como ele. Ele e outros empreendedores que
criaram produtos, em primeiro lugar, que todos podemos usar para beneficiar as nossas vidas, para aprender mais, para comunicar melhor com outras pessoas, para receber traduções em tempo real, sem fio. E claro que existem benefícios secundários da criação desses produtos. A prosperidade material vindo de empregos e indústrias criadas e pessoas que se levantam. E você pode ver isso num lugar como a Índia, onde eles removeram controles socialistas no início dos anos 90 e um fluxo de empreendedores e investimentos entraram e pessoas que talvez antes poderiam ser cuidados pela Madre Teresa, em vez disso trabalham em call centers ou trabalham como programadores. Bill Gates ajudou muito mais gente. E pessoas como ele ajudaram muitas outras pessoas, mas ele não recebe crédito moral, porque ele também se beneficia nesse processo, ele também ganhou muito dinheiro. Isso quer dizer que ele não está abrindo mão. Claro que ele tenta aliviar a culpa disso por meio da sua filantropia, mas independente disso, ele não receberia crédito moral. Altruísmo diz só a Madre Teresa recebe o crédito porque ela está abrindo mão. Olha que interessante, não importa aos altruístas que ninguém se beneficia tanto por isso. Talvez exista um alívio de dor nos últimos momentos de vida, mas isso é um ciclo que vai se repetir. Existe um certo louvor do sofrimento com esse tipo de altruísmo. Vou fazer mais um último ponto. Infelizmente não tenho a imagem correta aqui, mas eu recém falei sobre o que altruísmo nos pede sacrificar. Sabemos que devemos abrir mão de nós mesmos, ou sacrificar a nós mesmos para o bem dos outros, mas acontece que não existe uma preocupação muito grande se os outros de fato se beneficiam, mas desde que nós nos sacrificamos, este é o padrão do bem de acordo com o altruísmo. Oba, você achou os certos? Que bom. Mas o que eles pedem que sacrificamos? Devemos sacrificar a nós mesmos? Mas o que isso significa? Isso é algo que na última sessão de perguntas e respostas isso foi tratado. Quando alguém fala de se negar ou de sacrificar, você pensa em abrir mão de dinheiro, dos seus recursos, seu tempo, sua energia. Mas existe mais algo além de si mesmo do que um monte de dinheiro. Você é mais do que um pacote de dinheiro, recursos e tempo. O que você é de forma mais fundamental? Isso surgiu na pergunta, na ideia do ego. Isso não tem algumas conotações negativas? E claro que tem. Se você pensa no ser como uma coleção de desejos e instintos para ter bens materiais, mas a Ayn Rand e o Aristóteles pensavam que o ser é algo maior, é a mente humana, é a mente racional, é aquela coisa que existe em você, que escolhe e pensa e valoriza. Quando os altruístas então lhe pedem a sacrificar a si mesmo, o que eles estão pedindo é que você sacrifique a sua mente. Existem muitos exemplos que exemplificam isso. Talvez você tenha experiência de ter familiares, talvez exista alguém que está sempre se dando mal, com azar, aparentemente, e ele está sempre pedindo que alguém dê dinheiro a ele. Se fosse outro irmão, talvez você queira ajudar, mas esse vai usar o dinheiro de forma errada, vai usar com drogas, ou vai gastar de forma imprudente.
e talvez você queira atrelar algumas condições ao gasto do dinheiro. Mas altruísmo diz que, num caso deste, você não tem o direito de colocar condições no dinheiro que você dá a alguém com necessidade. Afinal das contas, eles têm necessidade, ele demanda essa ajuda. A sua função é se sacrificar àqueles que estão em necessidade. Não é ditar o seu conceito daquilo que deve ser bom para a vida deles. Isso é egoísta. E eu acho que isso é um bom exemplo. Aquilo que eles pedem que você sacrifique o seu julgamento e seus valores. Mesmo aquilo que pode ser bom para outros, os valores que você usa para determinar isto. Você tem o valor do esforço, então você acha que ele também se beneficiaria se esforçando, mas isso é uma imposição egoísta. Altruísmo está pedindo que você sacrifique a sua mente nesse pedido para se sacrificar. Você vê isso não só em interação com familiares, mas em relações geopolíticas, onde o país rico dá auxílio a países mais pobres, eles querem dar condições. A América do Sul tem experiência com empréstimos de ajudas estruturais. Normalmente, existem condições que existem para impedir a economia de entrar na condição original. Reformas de mercado, mas os altruístas rejeitam e dizem a necessidade de alguém é algo que deve ser cuidado, você tem que dar o auxílio sem julgar como será usado. E a expressão máxima dessa negação da mente individual é o socialismo. Não só porque o socialismo pega seu dinheiro, mas pega a sua liberdade e pega a sua propriedade e diz que todas essas questões precisam estar sujeitos ao voto da maioria. Eles têm que estar sujeitos ao que eles chamam de democracia, a democratização da economia, a forma que eles caracterizam a sua posição. E essa visão diz, você não é competente, você não tem competência para decidir como você vai viver a sua vida. A decisão precisa ser feita pela maioria das pessoas. Por que no final das contas, o altruísmo é maldade? Eu acho que a maldade é a destruição proposital. E o que nós acabamos de descrever é um código que chama aqueles com habilidade, virtude e força para sacrificar aqueles sem essas características. Ou seja, um chamado para que se autodestruir. E não para um valor maior, mas sim para a destruição pela causa da destruição em si. A Ayn Rand chamava isso de uma moralidade de morte. Ela ofereceu, então, uma moralidade de vida que Keith articulou na sua última apresentação. Então eu quero fechar hoje com uma breve citação da Ayn Rand. No final da palestra climática da Revolta de Atlas, ela diz, em nome do melhor que existe em você, não sacrifique este mundo aos seus piores. Em nome dos valores que lhe mantém vivo, não deixe a sua visão do homem seja distorcida pelo feio, pela covardia e por aqueles que não têm uma mente. Mas para ganhar o mundo requer sua dedicação total e uma separação total com o seu passado e a doutrina que o homem é um animal sacrificial que existe para o prazer dos outros. Eu encerro aqui, agora aceito perguntas.